Luísa, eu queria falar com você sobre a manifestação do Fux, ou a memória que ele faz sobre o mensalão, justamente sobre esse ponto, quando ele traz a nulidade. E isso acaba entusiasmando a defesa para um questionamento futuro, né? Isso já começa a ser aventado ali entre os advogados por esse paralelo ter sido trazido no voto do ministro Luiz Fux. Dá para a gente fazer um paralelo entre as duas questões, o que aconteceu com o mensalão e o questionamento que é colocado sobre a competência do Supremo e o pedido de nulidade desse julgamento por Luiz Fux agora? Tainá, o ministro Fux ele tinha um perfil considerado bastante punitivista durante, por exemplo, as ações envolvendo a Lava Jato, né? E aí agora, no julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe, ele dá para dizer que ele migra para a ala garantista, né? E o garantismo é quando um ministro ele tende a ter posicionamentos que são mais favoráveis às alegações das defesas dos réus. E Fux levou muito isso em consideração no seu voto, né? Até as defesas têm, obviamente, celebrado, né, o voto do ministro Luiz Fux. Um advogado me disse, olha, até agora ele parece ter sido o único que, de fato, leu todas as alegações que foram trazidas pelas defesas, e isso vai até além da questão da competência do STF. O Pedro já vinha apontando essa contradição, digamos assim, né, de que Fux, em relação aos envolvidos no 8 de janeiro, não havia questionado a falta de foro privilegiado dessas pessoas para serem julgadas no Supremo, e aí agora passou a levantar essa questão que era um pleito até bem antigo das defesas dos réus. Em outros pontos, Tainá, também houve uma certa mudança de posição ou recuos por parte do ministro Luiz Fux. Por exemplo, em março, na ocasião do recebimento da denúncia, Fux não aceitou a preliminar das defesas que apontava para um volume imenso de elementos, né, e de provas, de dados, informações que foram coletadas ao longo da investigação, o chamado document dump, né, o que ele chamou de tsunami de informações. Fux, na ocasião, disse que não via naquele momento prejuízo às defesas, mas agora também disse que viu sim que era impossível que a defesa exercesse plenamente o seu direito de contraditório sem ter acesso a todo esse volume de materiais, e esse volume seria inviável de ser lido e estudado ao longo dos últimos meses de investigação. Então, foram alguns pontos aí que foram sim favoráveis às defesas e que não estavam previstos, né, ou que ainda não haviam sido manifestados por Fux nos seus votos anteriores.